E aí, pessoal, estamos acompanhando o avanço e a descentralização da vacinação em Cuiabá. A segunda dose, dose de reforço para idosos e dose adicional dos imunossuprimidos, está sendo aplicada em unidades básicas de saúde. Dá só uma olhada. Na Regional Norte, temos as UBSs Ilza Terezinha Piccoli, Jardim União, Jardim Florianópolis, Três Barras e a Clínica da Família do CPA1. Na Regional Sul, a segunda dose é aplicada nas UBSs Tijucal, no Pedra 95, Parque O'Hara e Jockey Clube. Na região Leste, tem as unidades Terra Nova, Pedregal e Dr. Fábio. E os moradores da região Oeste podem se vacinar nas UBSs Novo Colorado, Santa Amália e Novo Terceiro. E fiquem atentos, a primeira dose segue sendo aplicada nos 5 polos centrais. Confira seu cadastro no site e respeite o horário de agendamento. Prefeitura de Cuiabá. Olá, hoje nós vamos falar sobre uma técnica muito conhecida, na verdade muito antiga, né? Mas se tornou mais conhecida por conta da pandemia, a tanatopraxia. Né? Nosso convidado é um técnico em tanatopraxia, ou seja, ele é tanatopraxista, Raul Ruas do Nascimento. É aquela técnica que prepara os corpos para o funeral. E eu acho que muita gente tinha curiosidade, até nós tivemos e buscamos o Raul para contar um pouquinho essa história. Como é que é isso? Como é que é esse trabalho? Quais são as seguranças que eles precisam ter? Então, Raul, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo aqui. Né? Primeiro, assim, tem mais de 40 anos que você trabalha, né, com tanatopraxia. Como é que foi esse começo aí? Como que você foi trabalhar nessa área que fica muito escondida, né? Porque as pessoas não veem o trabalho de vocês, veem o resultado depois, né? Quando estão ali num velório e precisam despedir do seu ente querido, né? Como que foi esse Isso, começo? na verdade eu comecei esse trabalho muito jovem, né? Uhum. Ainda tinha por volta de 20 anos, né? Foi quando eu saí do quartel e me ingressei no trabalho de enfermagem. Uhum. Eu fiz uns concursos para o Hospital Geral na época e 1978, né? E foi nessa época que eu conheci os empresários, né? No caso era o senhor Ailton, né? Ailton Mendonça e a família. Conheci também a família do seu Marques, né? Na época era o Nilson, já era bem jovem também, conheci os irmãos dele, o Jefferson e o Wilson, né? Eram os que comandavam o trabalho na empresa Dom Bosco, né? Uhum. Então, na Dom Bosco era esses componentes, né? E na Santa Rita era o senhor Ailton. E a gente começou a fazer um leque de amizade. E foi quando também surgiu a fundação do IML, né? Em 1979. E então foi uma questão de conhecimentos e necessidade. Eu, do meu lado, eu tinha um pouco de conhecimento, que eu era técnico em necrópsia, né? Uhum. Já conhecia o lado trabalhar com pessoas que passaram por acidente, morte natural, né? Uhum. E também tinha o conhecimento da área de saúde, né? Como técnico de enfermagem. E o tempo foi passando e me ofereceram essa oportunidade de começar o serviço de tanatopraxia em Cuiabá. Uhum. No começo era uma situação muito difícil, né? A gente tinha pouca técnica, porque o próprio mercado não tinha muito o que oferecer, né? Uhum. Então nós trabalhávamos muito com formol 37%, era uma infusão direta, né? Não tinha um sistema de drenagem, mas era o que tinha no momento, né? E resolvia muito bem a situação. Uhum. E evoluiu com o tempo e foi melhorando. Hoje tem as salas de tanatopraxia já feitas exclusivamente para desenvolver esses procedimentos, né? Uhum. E a maneira que segue, nosso país também começou a oferecer cursos, né? Na área de tanatopraxia, São Paulo, né? Goiânia. E sucessivamente hoje nós temos aí em Cuiabá um quadro, né,
um quadro de profissionais que trabalham com essa profissão. E é uma profissão, por mais que trabalhe com pessoas que passaram por esse processo de óbito, né? São mortos, pessoas mortas, né? E precisa ser feito esse trabalho. É um trabalho que muitas pessoas gostariam de trabalhar, né? Porque uns desenvolvem a profissão, começa por curiosidade, mas depois começa a gostar do que faz, que é conhecer o corpo humano em si, né? Sim. Então, eu acho que as pessoas que trabalham com tanatopraxia, trabalham com necrópsia, né? São pessoas que habilitadas, né? Que passaram por um curso de anatomia humana, né? E quando você faz anatomia humana, você faz mais na teoria, a prática é muito pouca. E aí, quando você se depara com um serviço de necrópsia ou tanatopraxia, você começa a desenvolver melhor seus conhecimentos, né? E oferecer também aquilo que você sabe, que tem muita coisa que a gente sabe e não expõe, né? Então, assim, qual que é o desejo de satisfazer a família? A família sempre que morre um ente querido, eles querem velar, né? Sim. Então, as pessoas antigamente tinham um grande problema com os entes queridos, porque na hora de velar, por mais que fazia os tamponamentos pelos agentes funeral, tinha problemas de vazamento nasal, oral, outra coisa era distensão abdominal, né? Então, os desconfortos que vinham acontecer com o falecido deixava muito a desejar, né? Nos momentos o último momento de despedida, né? Do ente querido. Então, assim, hoje trabalhamos com as técnicas novas que temos, né? Não é mais aquele produto, o Formol 37%, que ele apenas deixava a pessoa com a pele descorada, né? Hoje tem produtos, né? Tem laboratórios que fabricam os próprios produtos que trabalhamos. Em devido a situações que se encontra o corpo, você trabalha com um produto, né? Diferenciado, porque tem aqueles corpos que faleceram recentemente, se trabalha numa forma, né, com um produto. Quando você tem um corpo que tem mais de 24 horas, você tem que trabalhar com um produto diferente. Às vezes, quando morre um ente querido de um estrangeiro que esteja no país, um turista, aí você tem que devolver esse corpo à sua terra natal, que seja, vamos dizer, Japão, Suíça, Estados Unidos, né? Então, você precisa fazer um trabalho para que devolva esse corpo. Então, ele tem todo um processo, né? De conservação, né? Que dê essas condições. Nós obedecemos uma norma internacional que ela serve para todos os países, né? Então, você tem que ter aquela norma, você tem que fazer. Outra coisa, ela passa pela fiscalização, né, da Polícia Federal, também pela fiscalização da Anvisa, né, para poder... Até em caso de outros países, quando vai transladar um corpo do nosso país para um outro país, tem que fazer todo o trâmite de lacrar, né, e ser presenciado pela Anvisa, ser presenciado pela Polícia Federal, diante dos casos que no passado ocorreram no país, né, sobre a questão do tráfico, né? Do tráfico, as doenças, né? Sim. Então, assim, tem que ter uma certificação de que aquilo realmente está obedecendo às normas internacionais de conservação e que possa realmente ser colocado porque sai daqui e coloca numa aeronave, né? Aí chega em São Paulo, faz a passagem de um avião para o outro, né? E aí aquilo ali, se não tiver tudo feito corretamente dentro das normas, vai ocasionar uma série de problemas, né? Uma série de consequências. A gente, assim, para a gente ter uma ideia, qual é o procedimento padrão que vocês fazem? Quando chega um corpo, porque você já explicou um pouco aí que tem, às vezes, diferenças
né, conforme o tempo, né, que a pessoa faleceu. Mas tem assim, vocês fazem uma primeira limpeza, como é que é esse procedimento inicial, Raul? Na prática, assim, as remoções, elas são feitas pelos agentes funerários, né? São os profissionais que trabalham ali dentro da funerária. Então, o que acontece? Sempre que a família solicita o trabalho da empresa, a empresa tem os profissionais que vai até as unidades, que são os hospitais, as policlínicas, UPAs, né? Instituto Médico Legal, eles vão até essas unidades para fazer a remoção desses cadáveres para as empresas funerárias, né? Para a funerária. Então, quando é morte natural, vem direto para a funerária. Quando é morte violenta, acidente, ou qualquer outra forma que requer a perícia, né, judicial, elas vão para o IML, são recolhidas pelo IML pelos técnicos necrópsia do IML, né? Então lá esses corpos eles vão ser submetidos à necrópsia, né? Na prática nós temos duas diferenças, que são os corpos de morte natural, que são intactos, né? E temos os corpos que são necropsiados pelo IML. Quando você trabalha com um corpo que é procedente dos hospitais, que sejam mortes naturais, o que acontece? Esses corpos, eles têm uma grande facilidade de você trabalhar com ele, porque ele tem todo o seu sistema anatômico conservado, né? Então, você não tem uma dessecção, uma abertura, então os vasos sanguíneos, que nós temos um sistema circulatório venoso e arterial, né? Então, o que acontece? No processo de tanatopraxia, você trabalha com um corpo em morte natural, fazendo uma infusão pelo sistema arterial. Então, quando nós temos um sistema, uma sala, né, própria, toda paramentada, né, com equipamento, material cirúrgico. Então, são materiais apropriados para a prática da tanatopraxia, né? Então, o que acontece? Faz uma infusão pelo sistema arterial. Na medida que você diz seria uma aplicação na veia. Você faz uma dissecção e coloca uma cânula, né? Tem uma cânula própria e tem um fixador, né? Então, à medida que você vai introduzindo o produto, né, de conservação pela artéria, ela ao mesmo tempo vai drenando pela veia. Você faz uma incisão venosa e ela vai expulsando o sangue pela veia, né? E é outra coisa, o produto hoje é um produto que ele tem um clorifício, né? Já vem preparado de fábrica. Então, você pega um percentual, vamos dizer o seguinte, você pega um percentual de 1 litro de produto para 5 de água, né? Então, você faz uma concentração que vai dar um padrão exato que a pessoa não vai ficar nem rígido e nem, né? Então, aquele produto dá a garantia de que vai ser conservado, né? Então, faz essa infusão e a drenagem. Quando você está terminando de fazer a infusão, ao mesmo tempo está drenando, a pessoa não vai ter mais a presença do sangue no sistema circulatório. Então, aquele produto vai entrando pela artéria, tem as arteríolas, né? Então, aquilo ali vai fixando e o que vai fazendo? Vai desidratando o tecido e fazendo o sistema de conservação. Então, a partir daquele momento, o tecido ele não tem mais o processo de putrefação, ele não entra em decomposição. Barra né? Barra aquilo ali e evita do mau cheiro, né? Das consequências que no passado aconteciam. E aí o que acontece? Você faz você fecha a incisão de infusão e aí você passa a fazer um sistema de sucção. É uma outra bomba, que é uma bomba, tipo uma bomba que tem uma entrada de água. Então essa bomba, ela faz quando ela passa a água, ela puxa, né, os rejeitos do organismo. Então, à medida que você vai... É uma haste mais ou menos de uns 50, 60 centímetros. Então, você introduz na região abdominal e você faz a sucção dos gases, né? E ali saem os gases, líquido. Tem muita pessoa que tem doenças... Tem doenças que faz retenção de líquido, como a ascite, né? Como a derrame pleural. Então, essas pessoas, às vezes, eles vêm com o abdômen bem distendido, o tórax aumentado. Por quê? Por causa desses líquidos, né? Então, à medida que você faz essa sucção, aí você vê que a pessoa volta ao processo normal
e em seguida, você notou que não tem mais secreção, líquido nas cavidades, aí tem um produto que se chama um produto cavitário, né, que ele já é preparado para conservar as vísceras. Então, através dessa haste mesmo, por gravidade, você introduz esse produto e aí você faz um sistema de fixação no bloco superior, né? Que o bloco superior compõe lá o coração, o pulmão, né? E o estômago. Então, assim, o estômago, aí a parte de baixo, que é o bloco inferior, o estômago, as vísceras, rim, baço, aí você faz a fixação com esse produto. Fez a fixação, mais ou menos 1 litro, 1,5 litro, aí deixa ele por 30 minutos, aí depois faz a drenagem novamente, né? Aí drena esse produto fora e fecha os pertuitos de introdução e faz o quê? Aí aspira oralmente, nasal, faz um tamponamento adequado ali e a pessoa, aí o corpo vai criando, né? Criando o seu estilo como se estivesse realmente. Quem não observar direito achar que ele tá até vivo por causa da coloração, né? Ele tem devolve a pigmentação da pele. E outra coisa existe uma técnica que você trabalha e ela deve ser obedecida, né? Com relação ao volume de líquido, né? E a concentração. Quando você trabalha e você não tem conhecimento da técnica, às vezes aquele corpo ele recebe um produto em concentração maior e ele fica rígido, né? Ele perde a elasticidade da pele e a pessoa às vezes fica um pouco difícil para você fechar a cavidade oral, os olhos. Então por isso que existe essa técnica, né? O conhecimento. E aí é o momento que você termina de fazer o trabalho e passa para os agentes funerais, que daí eles que vão terminar de fazer, aí vão vestir, vão paramentar, usa colocar flores, outras, né? E aí é onde eles preparam, põem no caixão, levam para a residência. E é um momento de bastante expectativa, né, para a família, porque a família sempre espera que as coisas andaram bem para que as pessoas que ali vão precisam ver pela última vez o seu ente querido e ter uma boa presença, né? Às vezes a gente brinca e às vezes conversa entre amigos e colegas no trabalho. E às vezes tem famílias que, quando se depara com o falecido, né? Já tem muitas pessoas que admiravam e falavam assim, poxa vida, ficou muito mais bonita ela do que quando era, do que quando era, né? Então, assim, as pessoas, quando você faz um bom trabalho, e você é gratificante quando você faz um bom trabalho e apresenta realmente um trabalho digno da profissão e ele seja reconhecido pela sociedade, né? Independente de valores, essas coisas, né? Porque cada um na sua profissão tem que fazer o melhor, né? Oferecer o melhor. A gente até faz tempo que a gente estava querendo né, trazer, né, alguém da sua área, um tanatopraxista, para contar um pouquinho, porque a gente viu muitas histórias, por exemplo, nesse tempo do Covid, das pessoas não poderem se despedir, né? Até uma coisa uma curiosidade, né? Vocês tiveram que ter algum protocolo diferente de biossegurança para vocês, porque o que a gente sabia era quem morreu de Covid, o velório foi muito rápido, praticamente sua família se despediu, caixão fechado, não podia... Existe esse risco de contaminação depois que falece? Olha, todos nós profissionais da área de saúde, tanto faz os técnicos de tanatopraxia, o pessoal da agentes funerais, necrópsia, todos nós obedecemos as normas, né, do Ministério da Saúde, né? E nós temos que trabalhar usando o nosso material de EPI, né? Nós usamos o nosso vestimento, né? Que são os nossos jalecos, né? Jaleco, gorro, máscara, né?
E nós usamos 2 pares de luva, né? Sempre 2 pares de luva por questão de segurança. Sempre é uma luva Isso já de era procedimento e uma luva cirúrgica, né? Aham. Então, o que acontece? Nessa pandemia aí, nós fizemos reuniões, né? Para a gente discutir as diretrizes, né, do trabalho, juntamente com os donos das empresas funerárias, né? Para a gente achar a melhor forma de trabalhar, porque alguém tinha que fazer o trabalho, né? Então, eu desde 79 que eu trabalho com um serviço de necrópsia, né? Então, quando você trabalha com um serviço de tanatopraxia, não é diferente do serviço de necrópsia. Você tem que ter os cuidados, né? Você nunca pode pegar uma declaração de óbito. Lá na declaração de óbito você tem toda a história, né? Tem lá as causas mortes, aquilo outro. Mas tem muitos casos que não tem. No IML mesmo, você não tem a declaração de óbito. A declaração sai por lá. Então, o que acontece? Você tem que tratar todas as pessoas mortas de igual para igual. Senão, depois você fica assustado. Se você trabalha com um determinado corpo hoje aqui, e você acha que ele é uma pessoa normal, que não tem uma doença transmissiva, que ele não é o portador de uma doença transmissiva, você está se enganando a si próprio. Então, você não é um profissional. Profissional é aquele que vê em toda circunstância o mesmo fato. Então, é o seguinte, você tem que usar o material de proteção, o IPI tem. Por quê? Porque nós lá em casa nós temos esposa, filho, né? Então nós vamos sair dali, vamos para casa e nós estamos levando o quê? Em vez de nós estar levando esperança, nós estamos levando problema para dentro de casa. Então, graças a Deus, durante todo esse tempo que eu trabalhei no Instituto Médico Legal, eu sempre tive os cuidados e evitar também de perfurar o dedo com agulha ou com materiais cortante, né? Porque é uma janela e uma porta de entrada de contaminação, né? Nós passamos por um período como o período do HIV, né? Que foi um período muito tenebroso, todo mundo tinha medo, todo mundo achava que era o bicho de cabeça. Então, quer dizer que naquela época ficou tudo assombrado, então você ia pegar um corpo, então você tinha ver todos os corpos como se fosse portador de HIV. Então, se você faz isso, você descobre amanhã depois que aí você está protegido, já fez a sua proteção. Se não é, graças a Deus que passamos por isso, né? Então, assim, a questão dessa pandemia que está aí, né? Esse vírus, é a mesma situação. Você vê que hoje o HIV quase ninguém fala nele, né? As pessoas, ele está aí, mas as pessoas não falam muito mais nele. Né? Tem muita gente se abraçando, beijando, essa coisa toda, do convívio do dia a dia, e não se fala muito mais nisso, né? Mas existem campanhas ainda que as pessoas devem se cuidar, sim, né? Como outras doenças, né? Sim. Agora, nesse caso aí, de início ficou todo mundo assustado, meu Deus, né? Diz que o negócio pega no ar, pega no solado do sapato, Então, assim, fala, gente, né? É só se cuidar. Então, se pega no solado do sapato, vamos fazer a desinfecção do sapato para entrar dentro de casa, né? Se pega no ar, vamos usar máscara, né? Usar gorro, usar avental. E assim, aí com o passar do tempo, os estudos foram surgindo, né? E foram descobrindo as reais formas de transmissão, né, do vírus. E as pessoas foram se acomodando mais, né? Mas no nosso mundo profissional, essas coisas são... Então, cuidado são corriqueiras, sempre, assim, né? Elas estão presentes a todo momento. Então, vocês lidam ali com fluidos humanos. Igual, você falou né? Igual esses corpos que vai para o Instituto Médico Legal ou vai para o SVO. O SVO tem uma portaria do Ministério da Saúde que durante essa pandemia não era para ser realizado as necrópsias, né? Então, melhor ainda, né? Que evita de... Porque os corpos vão para o ML, chega lá, ele entra num processo investigativo, né? Então, o que acontece? Num processo de necrópsia, é abertura de 3 cavidades, crânio, tórax e abdômen. Então, o que acontece? Ali, queira ou não queira, é uma violação, né? Assim, você faz uma secção do bloco superior, secção do bloco... Então, o que o legista achar que deve se fazer para chegar na causa-morte, ele vai fazer.
Então, quando você recebe um corpo desse lá no serviço de tanatopraxia, você recebe ele todo deformado, né? Às vezes você é diferente da morte natural, que você só faz um pertuito na artéria e funde o produto, drena pela... Quando você pega um corpo desse, os vasos estão todos seccionados, né? Então, o que acontece? Normalmente o legista tira o coração para ser examinado, né? E uma vez que seccionou o coração, já violou o sistema circulatório, né? Às vezes abre o tórax, abre o abdômen, abre o crânio. Aí você vai ter que fazer o quê? Membro por membro. Trabalhar o membro inferior direito, membro inferior esquerdo, membro superior direito. Então você vai ter que trabalhar membro por membro para infundir o produto. E outra coisa, trabalhar o crânio, né? Você vai ter que pegar as carótidas, aqui, as jugulares, para poder fazer o processo. Então, assim, é um trabalho muito mais demorado e ele exige de você muito mais eficiência e cuidado. Cuidado, eficiência profissional e cuidado com relação à contaminação, né? Porque você vai fazer ali o que você vai fazer uma reconstituição e essa reconstituição ela leva muito mais tempo. E não existe aquela justificativa, não ficou bem porque era necropsiado, não. O profissional ele tem que trabalhar em situações fáceis e difíceis e o produto tem que ser o mesmo no final, né? Então a situação é essa, né? Nesse tempo todo, Raul, que você já trabalhou, assim, teve alguma situação que mexeu com você, que te emocionou, assim, que você viu, assim, né, pegou uma situação assim tão, né, com tantos problemas e você no final viu um resultado? Teve algo assim que marcou nessa sua história? A gente trabalha nessa profissão. A gente acha que as coisas acontecem só com as pessoas, né? Que está ao seu lado. E acha que nunca vai acontecer com um dos nossos amigos, né? Mais próximo. Nos anos 80 nós perdemos um técnico de necrópsia nosso, né? Uma pessoa que era muito carismática, inclusive fazia até faculdade comigo, né? Ele fazia faculdade de biologia. E na época, por um motivo ou outro, ele foi assassinado, né? Morar aqui no Parque Cuiabá. E aí, o que acontece? Você depara com aquela pessoa numa mesa de necrópsia, ele tinha que passar pelo processo de necrópsia, né? Que era uma morte violenta. E aí depois ir para o processo de tanatopraxia, né? Você tem que reconstituir ele e entregar para a família. Porque a família, toda vez que você vai fazer um procedimento, a família tem que assinar a autorização, né? E essa autorização, ela te dá o direito de trabalhar e fazer a coisa que tem que ser feita. Então, assim, você deparar com aquela pessoa ali que você trabalha com ele, você faz faculdade com ele. Né? Outra coisa pessoas que você talvez não conheça, mas você sempre tem a vontade de conhecer, mas não consegue aproximar, como políticos, né? Tem muitos políticos aí que nós gostaríamos de conversar com eles, ver. Às vezes até votamos nele, mas não temos não temos assim a sorte de apertar a mão dele, como o nosso saudoso, né? Dano de Oliveira. Eu tenho a honra de falar que eu tive ao lado dele nesse momento, né? Foi eu que fiz a tanatopraxia dele. E você ficar assim, um homem tão jovem, né? Praticamente jovem, porque nós temos assim capacidade de viver mais, né? E você perdeu um homem tão inteligente, né? Que foi o nosso ex-governador, né? Um homem que trabalhou com as diretas já e às vezes eu fazia minhas caminhadas no Mãe Bonifácio. E às vezes eu via ele passar de longe, assim, com 4, 5 segurança. E quem sou eu para chegar ali, né? Então, a gente não tinha essa facilidade, né? Porque essas pessoas, diante da circunstância, eles têm um grupo de segurança que não deixa muito você se aproximar deles. E é normal, né? Então, nós, às vezes, somos da classe média, somos profissionais, nós se comunicamos com todo mundo, mas essas pessoas são mais reservadas, né? Então a gente tem que respeitar esses direitos. E nesse dia eu me deparei com, né? Foi uma morte natural, né?
Nosso saudoso governador passou por ela e, graças a Deus, devolvemos a família, né? Fizemos a conservação e para que ele pudesse ser velado e, graças a Deus, foi muito bom, né? O momento. Para nós, amigos, sim, foi, né? Para a família foi mesmo, né? Também, né? Constrangedor, né? Mas, graças a Deus, a gente... Tem muitos casos que acontecem que as pessoas não têm esse prazer de velar o seu ente querido, né? Em casos de acidente, como o nosso saudoso Ulisses Guimarães, né? Que desapareceu, não teve como a família recuperar o corpo. Né? Então, nesse caso, eu falo que foi assim gratificante, porque eu estive ali com uma pessoa que eu admirava muito, né? E foi o último momento da despedida. Mas foi assim uma coisa... um pouco traumatizante também, porque nós perdemos um grande administrador, né? Que foi o nosso ex-governador. Então, naquele momento, você fica assim. Outras coisas que deixam a gente um pouco constrangido nesse negócio, é quando você às vezes é chamado para fazer uma tanatopraxia, porque você trabalha à distância, né? E as pessoas se ligam, tem um serviço aqui, você vai. Você não sabe se é uma criança, se é um adulto, se é um jovem, né? E você tem esposa, tem, né? Hoje eu não tenho mais o meu pai nem minha mãe, mas antes eu tinha meu pai, minha mãe, né? E assim, você faz aquilo ali, às vezes você pensa na sua família também, né? No dia da manhã. E você tem uma filha, né? Vamos dizer, minha filha hoje tem 12 anos, né? Então, quando você se depara com um adolescente na mesa, né? Você fala, poxa, né? É um sonho que, né? Então, aquilo ali te cria um certo clima de tensão, faz você repensar a vida, né? Por que que os maçons, às vezes, quando eles vão adicionar um maçom na maçonaria, eles levam eles no Instituto Médico Legal, levam eles no cemitério, para eles se deparar, né, com aqueles momentos e conhecer, né, o outro lado da vida. Que valorizar a vida, valorizar, olhando e celebrando a morte. Ver, né? O que é a vida, né? O que é a nossa vida diante da sociedade, diante do nosso mundo. Né? Tem muita gente vivendo por orgulho, muita gente vivendo pelo dinheiro. O dinheiro ajuda, mas ele, no último momento da nossa vida, ele não faz muita coisa. Né? Ele não traz saúde, né? Ele traz felicidade até um certo ponto, mas no último suspiro de vida, ele não pode fazer nada, né? Então, assim, outra coisa, às vezes você chega diante da mesa de tanatopraxia, você chega lá e encontra um bebê. Nossa. Às vezes, esses dias eu tive que fazer uma tanatopraxia de um bebê de 9 dias. Nossa. Gente, aí você olha assim, você fala, é difícil, né? Olha, se você acha difícil trabalhar com o corpo de um adulto, é dobrado o trabalho você trabalhar com uma criança de 1 ano, de 6 meses. E aí, diante de nós, a família pediu que fizesse tanatopraxia. Aí você fala assim, poxa, por que não colocou na câmara fria e amanhã sepultar? O desejo da família não é esse. O desejo da família é que faça, né, a conservação. Então aí você tem que saber, aí é a hora que você tem que provar que você é profissional. É um profissional mesmo e devolva aquela criança à família da forma que tem que ser, né? Então assim, aí você tem que se desdobrar, né? Tem que jogar para fora o seu emocional, porque se trabalhar em cima de uma criança, você, né? Fala, poxa, aqui... você falando isso, eu me lembrei muito do caso do menino que, isso há muitos anos, né? O Rodrigo, se eu não me engano, que era um nome que a família estava sendo adotado, aí foi devolvido para a mãe biológica. E foi em São Paulo? Foi não, aqui em Cuiabá, mesmo? Década de 90, se eu não me engano, trabalhava numa TV comercial e... Ele tinha acho que uns 3 anos, foi espancado até a morte. E eu lembro que na época a TV não exibiu as imagens e eu fui assistir só lá dentro na edição e fiquei muito chocada. E chocou muito, né, a sociedade por conta disso, né? Porque ele estava já 1 ano com a família adotiva, depois a mãe quis de volta, era uma adolescente e aí foi devolvida para ela e essa criança acabou sendo morta pela mãe e pelo companheiro. Tinha questões de drogas envolvidas, infelizmente. Mas assim, você falando de criança é algo que sempre toca muito a gente, né? E eu acho que essa sua reflexão, Raul,
a gente deixa aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que estão curiosas de saber como é que é o seu trabalho, mas ver o quanto você também se envolve emocionalmente. E assim, para a gente encerrar, eu queria que você, então, deixasse aí uma mensagem para as pessoas novamente, né? Você já falou, mas assim, de tudo isso que você aprendeu, né? Lidando com a morte nesse sentido, tecnicamente, profissionalmente, mas também com toda essa história, né, sua de vida. O que você diria hoje para as pessoas em relação à morte e à vida, né? Que mensagem você pode a gente está num momento de final de ano, né? Uhum. E às vezes nós ficamos analisando assim, a nossa vida, ela tem um princípio, meio e fim, né? Então, eu comecei muito jovem nesse trabalho e hoje ainda estou trabalhando porque eu aposentei pela Secretaria de Segurança Pública, né? Mas as pessoas falam assim porque não parou de trabalhar e não vai, né? Mas não é isso. Quando nós paramos de fazer aquilo que gostamos, nós terminamos ficando mais doentes ainda, né? Então, nós quando sentimos que estamos sendo úteis para a sociedade, não é porque a sociedade paga pelo serviço, é porque a sociedade precisa do serviço e o serviço tem que ser feito por alguém, né? Então, assim, eu peço à sociedade que entenda, quando às vezes nós estamos trabalhando que nós temos um tempo para trabalhar, para começar e para terminar, né? E eu, graças a Deus, não tenho problema com as empresas de funerária. O serviço tanatopraxia é um atendimento ao bem-estar da família, da sociedade. Então, sempre que sou solicitado, eu não faço corpo mole, eu estou sempre ali. Não é porque eu estou com a idade que eu estou que eu vou relaxar. Não, no dia que eu achar que eu não devo mais trabalhar, que eu não tenho possibilidade, eu vou até parar. Mas enquanto puder contribuir com a sociedade, fazendo o que eu sei fazer de bom e melhor, eu vou estar fazendo pela sociedade. Muitas vezes eu acho assim, a gente não trabalha por dinheiro, porque o dinheiro é uma questão que ajuda a resolver nossos problemas, né? Nós possamos, assim, muitas vezes eu brinco com o pessoal sobre a questão assim, tem aqueles carentes, aquelas pessoas que não podem pagar. Então, assim, não sou eu que decido se vai fazer uma cortesia ou não, né? Eu falei, algum dia se precisar dar uma cortesia, eu sou favorável a fazer, né? Porque é tão gratificante você ver uma família receber os entes queridos nas condições boas, né? Com uma boa visão, com uma boa qualidade. Então, eu peço que não veja a nossa profissão como uma profissão mera profissão. A nossa profissão é uma profissão das melhores que existe no meio social, na sociedade, né? E estamos lutando cada dia mais para que isso se torne melhor, né? O Cuiabá está de parabéns, né, com a equipe que temos. E pode ficar tranquilo, confie no nosso trabalho, que nós vamos estar sempre correspondendo com as expectativas. Tá joia, Raul. Muito obrigada. Tá ok. Eu que agradeço a você por me dar essa oportunidade de expor à sociedade os nossos conhecimentos, porque se não for dessa forma, nós não conseguimos levar avante o que nós sabemos, o que nós temos de conhecimentos, né? Sim. E espero que profissionais como eu, no futuro, tenham as mesmas qualidades, os mesmos desempenho e desenvoltura, tá? Tá joia. Deus nos Obrigada. abençoe e nos conduza com Amém. paz. Obrigada. Então, nós ouvimos aí Raul Ruas do Nascimento, técnico em tanatopraxia. E eu convido você a curtir, a compartilhar essa entrevista. Eu aprendi muito, gente. Eu tive que pesquisar para entrevistá-lo antes, mas nada como ouvir as histórias, ouvir o trabalho, ouvir a experiência de um profissional. Então, fica essa dica para você. A entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, no RDTV, RD News e no site RD News. Obrigada pela audiência. Até a próxima.